Ele está cansado. Pronto. Vamos começar, querido. Canto 1, capítulo 6, conversação entre Narada e Vyasadeva. Verso 11. Após a minha partida, passei por muitas metrópoles florescentes, cidades, vilas, fazendas de animais, minas, campos agrícolas, vales, jardins floridos, viveiros de plantas e florestas naturais. Verso 12. Passei por colinas e montanhas cheias de reservatórios de vários minerais, como ouro, prata e cobre, e por extensões de terra com reservatórios de água, repletos de belas flores de lótus, dignos dos habitantes do céu, decorados com abelhas inquietas e pássaros canoros. Repetindo. Verso 11. Após minha partida, passei por muitas metrópoles florescentes, cidades, vilas, fazendas de animais, minas, campos agrícolas, vales, jardins floridos, viveiros de plantas e florestas naturais. Verso 12. Passei por colinas e montanhas cheias de reservatórios de vários minerais, como ouro, prata e cobre, e por extensões de terra com reservatórios de água repletos de belas flores de lótus, dignos dos habitantes do céu, decorados com abelhas inquietas e pássaros canoros. Gratidão, Sabine. Vou então fazer as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu vou ler em sânscrito, depois eu coloco aqui o verso traduzido para a gente ir acompanhando. Então, nós estamos no Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 6, conversação entre Narada e Vyasadeva, verso 11. Spitam Janapadam Statra Puragrama Vrajakaram Keta Karvata Vatischa Vanani Upavanani Cha. Verso 12. Chitradhatu Vichitradrim Ibabagnya Bhujadruman Jalasayan Chiva Jalan Nalini Shura Sevitaha Chitra Savanai Patra Ratair Vibramat Brahmara Shriyaha. Então, agora aqui eu vou colocando verso traduzido. Então, esses versos, né, a gente lê e olha assim, gente, olha isso. Parece até que a gente está no século XXI, né? Peraí, deixa eu só botar para gravar aqui, que eu esqueci no celular. Pronto. Então, a gente lendo esses versos, né? Parece que a gente está aqui andando, passeando né, de carro, numa estrada, olhando, né, metrópoles florescentes, viveiros de plantas, campos agrícolas, reservatórios de água,
parece que Narada está andando em lugares extremamente civilizados, né? Não é impressionante isso? E aí a gente fica, né? Assim, não está combinando isso, né? Estou achando meio estranho. Mas aí, né, eu fui lá, vamos lá olhar os versos anteriores. Então, Narada, ele situa a gente, né, os versos estão situados aqui, e a gente se situa na linha do tempo. Então, a gente voltando lá no capítulo 5, que no verso 23, o Narada está falando, está conversando lá com Vyasadeva, e ele fala o seguinte: ó Muni, Muni é o Vyasadeva, né? Então, Narada está falando, ó Muni, no milênio passado, nasci como filho de certa criada que se dedicara ao serviço de brahmanas que seguiam os princípios do Vedanta. Quando viviam juntos, durante os 4 meses da estação das chuvas, ocupei-me em seu serviço pessoal. Vocês devem lembrar desse verso, que é quando Narada começa a contar a história da vida dele. Então, ele começa no milênio passado. Aí, aqui no capítulo 6, no verso 4, o Vyasadeva responde, né? Faz uma outra pergunta para o Narada, na verdade. Ele diz: ó grande sábio, o tempo aniquila tudo na devida hora. Como é, então, que este tema que aconteceu antes deste dia de Brahma ainda está fresco em tua memória, intacto pelo tempo? Vocês lembram desses 2 versos? É muito verso, né? Por isso que eu trouxe aqui de novo. Então, primeiro o Narada Muni fala: no milênio passado, quando eu nasci filho de uma criada. Aí o Vyasadeva fala: então, isso você nasceu antes desse dia de Brahman. Como é que você se lembra disso tudo? Em suma, é isso. Então, nessa conversa, Narada diz para Vyasadeva que no milênio passado ele nasceu como filho de uma criada, e no outro verso, Vyasadeva pergunta como é que Narada ainda se lembra do que aconteceu antes deste dia de Brahman. Aí a gente para pensar e vê, então essa conversa está acontecendo num dia. Hoje, vamos supor. Eles estão conversando hoje. Mas o nascimento de Narada como filho de uma criada foi ontem. Gente, isso é muito bizarro. É bizarro demais. Eu fiquei aqui parada pensando. Aí, né, eu vou contextualizar isso em números, só para assim, a gente ter uma noção da magnitude do negócio. Um dia de Brahma, quer dizer, estamos num dia e aconteceu na véspera. Um dia de Brahma é chamado Kalpa e equivale à bagatela de 4 bilhões e 320 milhões de anos terrestres. A noite de Brahma tem a mesma duração, assim como aqui, né? A mesma duração do dia e da noite. Então, a noite de Brahma tem também 4 bilhões e 320 milhões de anos terrestres. Então, esse ciclo completo de um dia e uma noite de Brahma soma 8 bilhões e 640 milhões de anos. Então, esse ciclo desse número gigantesco, que a gente não sabe nem mensurar isso, ele marca a criação e a dissolução parcial do universo. Isso quer dizer o quê?
Durante o dia, Brahma acorda, ele manifesta o universo. Durante a noite, ele absorve o universo. Então, é esse ciclo: manifesta e absorve. De dia ele manifesta, à noite ele absorve. Agora, para pensar, né? Que loucura isso. Então, ele está ali, né? Tá bom que isso é assim, né? Automático, mas ele tem que estar administrando isso. Brahma tem que administrar isso para, né, as coisas funcionarem, porque ele é um engenheiro desse universo. E todo dia que ele acorda, ele faz uma atualização de tudo. Então, ele cria tudo de novo. Aí está aí, escrito no Srimad Bhagavatam. A gente percebe claramente, quando a gente começa a olhar esses versos, que a gente está dentro de uma simulação. E que Brahma gerencia esse aplicativo, né? Aplicativo Universo, e ele atualiza esse aplicativo diariamente. Aí, né, quando Brahma vai descansar, dormir, sei lá o que ele faz, eu fiquei imaginando, ele dá um reset no aplicativo e começa tudo de novo. Então, no livro do Srimad Bhagavatam, né, na internet também, tem uns comentários de Prabhupada feito, né, para cada verso ele comenta lá, na visão dele, né, nos anos 70, que a gente não fazia ideia, né, não tinha nem noção que um dia ia ter um celular e que você baixava um aplicativo no celular. Imagina, isso há 50 e pouco, 55 anos atrás, 50, 60, vamos lá. Então, os comentários de Prabhupada está escrito: após muitas centenas de milhões de anos, uma criação tem início pela lei da natureza. E a história do universo se repete praticamente da mesma maneira. Eu vou até repetir. Após muitas centenas de milhões de anos, uma criação tem início pela lei da natureza. E a história do universo se repete praticamente da mesma maneira. Olha a magnitude disso tudo. Né? Uma coisa que é até difícil da gente pensar. E aí, em um dia de Brahman, que são lá aqueles 4 bilhões 320 milhões de anos, em um dia de Brahman, nós aqui, eu, vocês, nós, almas condicionadas, a gente vive centenas de milhares de vidas nascendo, renascendo, nascendo, renascendo, etc. e tal, e vai, né? Isso num dia. Você vê que Narada aí já está dizendo que no dia anterior, quando eu nasci filho de uma criada. Então, cara, imagina quanta vida que a gente já viveu. É bizarro isso, muito bizarro. E o mais bizarro ainda é que você olha, né, que você vê, na verdade, a gente vive brigando. É guerra para tudo que é lado, né? Agora até que deu uma meia trava, mas há um mês atrás, mais ou menos, estava todo mundo tenso de tanta guerra. Aí você sai na rua, briga no trânsito. Você briga com o filho, briga com o marido, se estressa com o chefe. Não muda nada. E não muda nada. Né? Uma situação assim de brigas. Aí vai que você pega lá uma nave espacial, se manda, vai para bem longe e fica olhando, lá de cima, olhando esse planeta aqui. Aí, a única coisa,
sensata que a gente pode fazer é dar risada, gente. Porque você olha e fala assim, gente, não estou acreditando. Que desperdício é esse? Vidas e vidas e vidas, e a gente ainda não aprendeu. Fala sério, gente. Isso é sustentável? Não, não é sustentável. Definitivamente, isso é um desperdício tremendo. Olha quanta energia desperdiçada. Nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, vai, continua, né? Em desentendimento, a gente não aprendeu a se relacionar uns com os outros até hoje. Como é que vai se relacionar com Deus? Se aqui a gente, né? O cara te dá uma fechada, você já sai xingando. O cara da moto passa na tua frente, né? Ainda te xinga, porque você estava com o carro perto do dele. E aí, né? Eu fico pensando, o Brahman está lá, todo dia ele dá um reset lá no aplicativo, faz tudo de novo. Coitado, deve ter uma esperança, né? Que isso melhore, mas continua sempre a mesma coisa, que é a eterna sede de poder. É todo mundo querendo mandar em todo mundo. Em suma, é isso, né? Em suma, é isso. É essa ânsia de poder. É só a gente abrir o jornal, né? Abrir o aplicativo do jornal, porque o jornal nem existe mais. É só isso que a gente vê. A eterna busca de poder. Mas aqui hoje, agora, nessa nossa conversa aqui, a gente vai conseguir virar essa chavinha. Então, a chavinha é uma palavra só. Que é uma palavra que a gente já falou aqui, igual lá o dia de Brahman, 4 bilhões, 320 milhões de vezes a gente já falou isso. Que é a senha, é uma palavra, a senha mágica para sair dessa loucura toda. É Bhakti. Bhakti, uma palavrinha só de 6 letras. Bhakti. O amor puro, a suprema personalidade de Deus. Só. Simples. Simples assim. Então, a gente já estudou a Bhagavad Gita, né? Acho que todo mundo aqui na sala, né? A gente já fez 2 voltas da Bhagavad Gita. Então, tem um capítulo que se chama o conhecimento mais confidencial. É o capítulo 9, é bem no meio da Bhagavad Gita. O conhecimento mais confidencial. É o segredo, é a chave, é a senha. E aí, nesse capítulo 9, é onde tem as senhas para Bhakti. Você vai lá, pega o capítulo 9, lê ele inteiro, você... aqui é a chave para sair dessa loucura toda. E eu, pessoalmente, eu sou apaixonada por 2 versos que tem nesse capítulo 9, que eu vou ler aqui para vocês, que são os versos 26 e os versos 27. Então, diz o seguinte: se alguém lhe oferecer com amor e devoção uma folha, uma flor, frutas ou água, eu as aceitarei. Tudo o que você fizer, tudo o que comer, tudo o que oferecer ou der para os outros, e quaisquer austeridades que você executar, faça isto, ó filho de Kunti, como uma oferenda a mim. E aí, com essas reflexões, eu encerro a contextualização de hoje, deixando vocês pensarem sobre esse assunto, assim como eu fiquei pensando, né? Pensando muito nessa nossa
infantilidade, nessa nossa falta de maturidade. E aí a gente vai percebendo que o conhecimento que nós adquirimos aqui na sala dos mantras é muito valioso, que nos dá uma maturidade de alma, né? E a cada dia, a cada verso, é mais um passinho que a gente dá para a nossa liberação. Liberar aqui desse ciclo de nascimentos e mortes. Namastê, queridos. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje.